Vamos ouvir a seguir a homilia de Dom Mathieu Roger, presidente desta celebração, desta missa de ordenações diaconais. Irmãos e irmãs, Armel, Anaclé e Gabriel, tal como o profeta Jeremias, fostes seduzidos por Deus e vos deixastes seduzir. A exemplo do profeta, vós aceitastes oferecer vossas vidas a Deus como sacrifício santo, capaz de agradar a Deus. E como Jesus nos convida no Evangelho, vós aceitastes tomar a sua cruz para o seguir. A ordenação diaconal tem por fundamento a palavra de Deus que acabamos de escutar. Ela é viva, eficaz, transforma os nossos corações e o mundo. Antes da ordenação presbiteral, recebe-se primeiro a ordenação diaconal. Hoje sereis ordenados diáconos para dizer que é sempre Cristo servo que se torna presente na igreja e no mundo. A ordenação diaconal é a porta do ministério ordenado, porque ninguém pode ser padre, pastor, bispo, sem primeiro ser servo. Isto significa dizer que a palavra de Cristo, servo, dá verdadeiramente fruto, e este fruto é visível no nosso meio. Os que serão ordenados diáconos esta manhã são 3 religiosos. A vida religiosa na igreja tem uma grande beleza e importância. Na diversidade de seus carismas, ela tem em vista a missão. As congregações religiosas manifestam o amor superabundante do Senhor e, ainda mais profundamente, manifestam a universalidade da Igreja. Os religiosos manifestam a profundidade, a beleza da vida batismal de todos os cristãos. Porque os religiosos, com o chamado de Deus, procuram viver em primeiro lugar este chamado, a sua íntegra. Procuram viver em primeiro lugar este chamado na íntegra. Dentro de alguns dias, terei a ocasião de celebrar também a missa, na qual as noviças espiritanas, presentes nesta assembleia, farão a sua primeira profissão religiosa. A vida religiosa manifesta a todos a beleza, a profundidade da vida batismal. Ninguém é ordenado para o ministério de diácono, padre ou bispo sem ter primeiro cultivado a profundidade, a beleza da vida batismal. E os religiosos não vivem isso para eles mesmos, mas para que em toda a igreja, cada um em consciência de sua vocação à santidade, isto é, sua vocação ao amor, eles respondam primeiro ao amor do Senhor e desta forma ele possa manifestar a sua força no mundo de hoje. Bendito seja Deus pela vida religiosa. Bendito seja Deus pelos nossos 3 irmãos que na profundidade de suas vidas de batismo e consagrado vão receber o dom da ordenação diaconal. Por isso, religiosos somos todos, mas cada um o é
de maneira particular. As congregações religiosas são famílias espirituais que surgem de um dom espiritual, um carisma do Senhor para o serviço da Igreja e do mundo. Armel é assuncionista, mais concretamente Agostinho da Assunção. Os assuncionistas, juntamente com 12 congregações religiosas, especialmente as pequenas irmãs da Assunção que estão presentes na nossa diocese e que nós amamos muito, dão testemunho deste homem extraordinário que tanto marcou a Igreja com a sua procura espiritual. Todos temos sede de Deus, tal como cantamos no Salmo, que foi lindamente executado pela pequena. Agostinho, na procura espiritual, inspirou os assuncionistas a estarem cada vez mais atentos na procura multifacética do sentido da vida. Agostinho foi o homem da conversão que, quando encontrou Cristo, deixou que ele transformasse totalmente a sua vida. Santo Agostinho, talvez profundamente ainda, foi aquele que reconheceu Cristo como seu pastor eterno. Santo Agostinho é, antes de mais, um ser espiritual que nos ensina a todos a viver a nossa relação com Deus do mais fundo do nosso coração. Jesus é um mestre a quem todos devemos escutar, a acolher no mais fundo dos nossos corações. Os futuros diáconos vão, dentro de minutos, prometer viver no espírito de oração e na fidelidade ao Espírito Santo, a recitar fielmente a liturgia das horas para a Igreja e para o mundo. Esta dimensão espiritual da ordenação diaconal é fonte de luz e de encorajamento para nós vivermos mais intensamente, acolhendo o Senhor no mais fundo de nós. O dom da ordenação diaconal é espiritual, porque os pensamentos de Deus passam a ser os nossos, não somente as reflexões no geral e a relação entre a vida e a morte. O amor deve vos motivar, porque ides receber a graça da ordenação diaconal. Hoje, 3 religiosos serão ordenados diáconos. Um assuncionista e, naturalmente, 2 espiritanos. Estes últimos são membros de uma congregação missionária extraordinária, fundada pelos padres Poulain de Place e Francisco Maria Paulo Lieberman. Uma congregação que deu frutos gigantescos no mundo e em África particularmente. Ainda hoje, os frutos desta congregação são visíveis, pois temos missionários que anunciam o Evangelho na Europa e em outros cantos de África. Os espiritanos vivem o que vou dizer agora, fruto do que ouvimos na primeira leitura. Eles vivem a palavra de Deus, pois a palavra de Deus queima como fogo. O fogo do Espírito Santo que deu o nome a esta congregação missionária extraordinária. A chama do Espírito Santo
me diz que devemos acolher a palavra de Deus como fogo que queima o coração, para que possamos abraçar o mundo. Os nossos irmãos missionários nunca se cansam de nos recordar a nossa vocação missionária. E para a nossa diocese de Nanterre é uma graça ter uma comunidade espiritana aqui, nesta paróquia, situada na periferia de 4 cidades distantes uma das outras. É sempre uma graça para nós ter na nossa diocese comunidade missionária espiritana. O sentido é para nos recordar a nossa vocação missionária. E por outro lado, temos o sentido do serviço ao qual os diáconos são chamados. É o serviço da palavra de Deus que dentro de minutos ides receber, o serviço daquele que liberta das correntes aqueles que ainda não encontraram a felicidade de o encontrar, de estar com Ele, com o Senhor. Meus caros amigos, nós temos a felicidade de ser testemunhas esta manhã da ordenação diaconal de 3 religiosos que testemunham a nossa vocação comum de ser, como diz o Papa Francisco na sua exortação apostólica, a alegria do Evangelii Gaudium, que diz: o discípulo é aquele que se deixa ensinar interiormente por Cristo, mestre interior, missionário, que partilha o dom que lhe foi concedido. Há dias tive a graça de participar do enterro de um padre espiritano que morreu repleto, como dizem as Escrituras, repleto de felicidade. Este religioso espiritano deu a sua vida pela formação de missionários, bem como de padres diocesanos. Eu, particularmente, beneficiei da sua formação, bem como outros bispos. Este missionário, acompanhado do seu confrade Lucien Deis, trabalharam sem medir esforços para o engrandecimento da liturgia na nossa igreja, da França e no mundo. Portanto, meus irmãos, invoco este acontecimento para dizer que, pela vossa vida de religiosos e servos de Deus, graças à ordenação diaconal, vós sois chamados a cantar Cristo servo, para que todos nós possamos cantar o amor do Senhor, sendo servos um dos outros, dos nossos irmãos mais pobres. Que assim seja. Segue-se agora o momento da intervenção dos 3 diáconos, e o recém-ordenado diácono Gabriel Candeeiro vai fazer o seu discurso em nome dos 3. Excelência Reverendíssima Dom Mathieu Rouget, caros irmãos e irmãs na fé de Jesus Cristo, como hei de dar graças ao Senhor por todo o bem que me fez? É com este sentimento de alegria que nós, Anaclé, Armé e eu, Gabriel, neste caso, gostaríamos de exprimir a nossa gratidão ao Senhor por ocasião da nossa ordenação diaconal desta manhã. Tal como o salmista, nas palavras que tomamos emprestadas, a nossa ação de graças não tem palavras suficientes para transmitir todo o seu significado. De facto,
É a graça e a felicidade do Senhor que nos acompanham todos os dias da nossa vida. A honra do ministério diaconal não nos pertence, mas ao Senhor a quem serviremos. Estamos profundamente gratos a todos aqueles que contribuíram para que este dia fosse memorável para nós. A vós, Monsenhor Mathieu Rouget, bispo de Nanterre, que aceitou ordenar-nos diáconos e fazê-lo numa das paróquias da sua diocese. Vemos também na vossa disponibilidade um testemunho de comunhão na missão universal da Igreja. Muito obrigado pela vossa presença. O nosso mais caloroso agradecimento estende-se aos nossos superiores provinciais de França, Angola, Uganda e Burkina Faso. É graças à vossa confiança, caros padres, apoiada pelo discernimento dos nossos formadores, dos nossos professores e dos nossos guias espirituais, e graças a toda esta cadeia de responsabilidades confiadas às pessoas das nossas famílias religiosas, chegamos a este dia. Obrigado aos nossos confrades espiritanos e associados presentes nesta igreja de Santo Stanislau de Plages, e há muitos outros que não puderam estar presentes por uma razão ou outra. Não podemos esquecer os nossos pais, que através da sua educação humana e cristã nos indicaram o caminho da fé católica. Para eles, foi também uma forma de nos mostrar, sem o sabermos, o caminho para o serviço ministerial na Igreja. Obrigado aos amigos e conhecidos que encontramos em vários locais de França, Angola, Uganda, Burkina Faso e outros países, onde passamos algum tempo no âmbito da nossa formação inicial. Se virmos bem, as suas palavras e dons ajudaram a fazer de nós o que somos. Agora que os seus desejos e orações por nós se tornaram realidade através da ordenação diaconal que hoje recebemos, nós dizemos muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram envolvidos na liturgia desta celebração eucarística. O coro que foi mobilizado e reforçado para a ocasião, os leitores, os acólitos, o pessoal do cerimonial, os floristas, as floristas, o pessoal da recepção paroquial, os instrumentalistas e todos os que rodearam o presbitério, rodearam o bispo. A todos os que se empenharam para que a celebração deste domingo fosse bonita, dizemos um sincero obrigado. Uma menção especial ao pároco da igreja de Santo Stanislau, o padre Michel Protem, aos seus colaboradores e aos membros de suas diferentes equipas de trabalho pastoral. Obrigado a vós, caros fiéis da paróquia de Santo Stanislau. Foi certamente a vossa tarefa preparar e acolher esta cerimônia de ordenação diaconal.
estamos a pensar na arrumação que se seguirá. Pela vossa contribuição material e espiritual, pelos vossos gestos de generosidade, que o Senhor vos pague 100 vezes mais. Como diáconos, estamos empenhados no caminho da caridade e do serviço, no sentido mais pleno destes termos. Tudo o que vos pedimos é que rezeis pelos pobres que somos. Como discípulos de Place, de Lieberman, nossos fundadores, e Manuel Dawson, queremos continuar a seguir as pegadas dos nossos fundadores, servindo a Deus, os nossos irmãos e irmãs. Obrigado do fundo do coração pela vossa presença e pelo vosso apoio. Muito obrigado.
Senhor Diácono, Reverendo Senhor Diácono Gabriel, hoje, 3 de setembro de 2023, nesta igreja memorável, é um dia de muita alegria. De facto, é um dia de muita alegria. Agradeço a todos aqueles que rezaram por mim, que estão aí a me ver. De facto, é um dia de alegria. No meu discurso eu disse que agradecerei ao Senhor por todos os bens que Ele já me fez. Quero aqui reiterar os meus sentimentos de alegria ao Padre Cândido, que é o autor desta equipa que está por detrás dele, e a todos aqueles que me veem, todo mundo. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Bispo, na sua pregação, foi muito profundo. O que é que mais lhe marcou na sua homilia? O que mais me marcou é o reconhecimento que ele teve em relação aos espiritanos na sua docência. Isso é que me marcou. Ele disse, falo ao Gabriel, falo ao Anacleto com um sentimento de alegria, porque são frutos dos meus pais na fé. Quer dizer que os espiritanos foram aqueles que o educaram na fé. Portanto, isso para mim foi algo de muito reconhecimento. Isto é que mais me... Muito obrigado, Reverendo Senhor Diácono Gabriel Candeeiro. Desejo-lhe um fecundo ministério. Obrigado a todos. Obrigado. Se você curtiu esse vídeo, ajude nosso canal a crescer. Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos.